Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo Denardo, sou diretor de arte da Mosaic e diretor de arte do Zurbano. E hoje a gente está aqui na live com o Fábio Souza e o Jota, que são dois escultores que participam dessa edição Circulação. Bacana. E quem não puder ver a live vai ver isso aqui depois no YouTube, a gente deixa postadinho lá no canal do Zu. Vou começar então com vocês dois se apresentando. Fabinho, se apresenta, conta um pouquinho da sua história no Zurbano, como você começou com o processo de esculturas. Tá. Bom, meu nome é Fábio Souza. Eu participei de todas as edições do Urbano, desde o primeiro no Ibirapuera. A primeira obra que eu fiz para o Urbano foi a Tartaruga, que ela está hoje no Otamar. Nesse mesmo Urbano eu fiz mais duas. E aí depois todos os Urbano eu fui tendo participações com outros animais, como a foca e a borboleta monarca, que estavam no primeiro Zoo. Aí depois teve a baleia do Zoo, que foi em Ubatuba. Enfim, foram vários animais aí. E nesse último, nesse próximo Urbano, aliás, que vai a circulação em São Sebastião, eu vou estar com a Catarina, que é uma arara feita com sobras de metal em geral. Beleza. E a gente também está aqui com o JC, que já trampou com a gente em todos os níveis possíveis da Mosaic. E nessa edição do Zoo ele fez o Lagarto de Chinela, que é um Teiu. E vamos lá, Jota, se apresenta pra gente. Fala um pouco da sua marca também, fica à vontade aí. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo JC. Eu confesso pra você que assim, falar pra mim de tipo os urbanos é algo da hora, porque eu também participo também desde o primeiro. Só que eu trabalhava na parte mais na parte é, era no caso assim, produção. Aí tipo, desse último agora, tô tendo a honra, mano, de poder participar. E é o seguinte, mano, nós vamos fazer um lagarto de chinelo, lagarto brabo aí. Aí, assim, fora isso aí, eu costuro. Eu tenho uma marca que se chama São Paulo Hustle. Vai dar bom, vai dar bom. Aguarda a novidade, aguarda a novidade. Beleza. Eu vou, conforme vocês forem falando, e aí se tiver alguma coisa legal, algum detalhe, alguma coisa, eu vou colocando as fotos aqui, o pessoal vê, mas segue o baile. Tá. Então eu vou começar com o Fábio, falar um pouquinho da Catarina e da escolha de materiais do processo de começar ela. E aí eu sei que o Jota também participou nessa obra, e também você Hum. participou no TU, né? No Lagarto de Chinela. Então vamos começar com a Catarina, vamos pro TU e depois a gente volta. Tá. A Catarina ela foi feita pro Zoo, da edição de 2019, que também a primeira exposição dela foi no Parque do Ibirapuera. A Catarina é uma arara azul de lia. Ela é feita com sobra de vergalhão e de serralheria em geral, que é um material que eu gosto muito de trabalhar. E essa primeira participação dela, ela era azul e amarela, que são as cores da arara de lia. Ela foi feita, assim, o mais importante dela é não só a ave, mas o puleiro dela. O puleiro dela, ele tem, dá para até ver na foto, ele tem é, é, várias gaiolas amassadas, e essas gaiolas, elas, além de serem gaiolas reais, né, recuperadas, não foram compradas, enfim, a origem dela que é muito especial. Essas gaiolas foi feito um laboratório no CRAS, do Parque TT, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Então lá a gente teve toda uma informação com relação a quantidade de animais silvestres que são reabilitados nesse centro. São muitos, né? Todos os animais silvestres, mas entre eles as araras e os pássaros em gerais, que são todos sofrem, mas a taxa de mortalidade de pássaro traficado é muito alta. É, então, essas gaiolas que estão na Catarina, elas são gaiolas reais de apreensões feitas pelos vários âmbitos de polícia
E essas apreensões de criadores e traficantes de pássaros, no caso que a gente está falando, eles vão, a maioria dessas apreensões vão para o centro de reabilitação. E lá eles fazem todo o processo de reabilitação, e normalmente assim que chegam, eles já vão para os viveiros, onde eles vão se readequando, e essas gaiolas assim que chegam são destruídas. Então, como eu pedi, eles separaram uma quantidade de gaiolas para colocar, eu não lembro exatamente, acho que foram 50 e poucas gaiolas, e eles me falaram que naquela conta, porque cada gaiola que é apreendida, ela está com muitos pássaros. Então, Sim. naquela conta que se faz de que para cada um pássaro que chega ilegalmente no mercado, 9 morrem no transporte, enfim. Eles me deram um número assim de milhares de pássaros que morreram para que essas 60 e poucas gaiolas fossem recuperadas, apreendidas, e esses pássaros que estavam nela fossem recolocados na natureza. Então, para mim, ter essas gaiolas reais do tráfico de animais na escultura é bem forte, é bem pesado. E agora, para o Circulação, a Catarina vai ser repaginada. Eu vou reaproveitar que eu costumo muito pegar uma parte de uma escultura e utilizar em outra, fazer o reaproveitamento da própria escultura que foi feita de reaproveitamento. Então, a arara vai ser repaginada, ela vai ganhar novas formas, novas texturas para participar do Azul Circulação em São Sebastião. E Ela vai ser remodelada. a própria base dela já é a base de uma outra escultura, né? Se quiser falar um pouquinho disso também. Sim, a base da arara, ela tem esse puleiro marrom, né, que é a parte mais forte dela, porque ela é bem grande, ela tem 7 metros de asa a asa, quase 5 metros de altura. Então, o puleiro eu aproveitei de uma estrutura muito forte de uma outra escultura minha que participou do primeiro zoo, que foi a borboleta monarca. Então, eu retirei as asas da borboleta, reaproveitei aquele vergalhão para outra escultura picado, e esse puleiro, por ser uma estrutura muito rígida, muito forte, eu não quis desmontar. E aí, mais de ano depois, eu acabei reaproveitando ele para fazer com o puleiro da Catarina. Entendi. E me fala um pouquinho do processo de pintura, do seu background, da onde vem as técnicas que você usa. E aí, como é que a gente chega naquela pintura que não desbota de jeito nenhum? A arara tá no sol faz 3 anos e não desbota a pintura. Tem os Nada, segredinhos. né? É, eu comecei nas artes plásticas, não que haja um tarde ou um cedo para isso, mas acho que não é essa frase, vamos dizer assim, eu nunca me imaginei como artista plástico. Eu venho da música, eu toquei 18 anos em várias bandas, vários estilos, é, fui um músico profissional, aí no meio do caminho entrei para produção de eventos, e produzindo um evento que é o Uso Urbano, que é de arte, eu me envolvi com o curador, com os artistas, e fui tendo curiosidade, e como o Uso Urbano é uma exposição, né, os animais são grandes, são todos enormes, assim, tem gato de 4 metros, arara com 7, né, o Uso Urbano ele é exagerado para chamar a atenção das causas que ele... Então a gente parte desse princípio de fazer tudo sempre muito grande. Os artistas, às vezes, por mais especialistas e assim bons numa área, às vezes o artista ele é um exímio pintor, grafiteiro, mas ele não tem, obviamente, experiência nenhuma com solda. No primeiro momento, para ele dar um uso urbano para fazer é complicado. Então, como eu venho nesse meio tempo da música, nesse mesmo tempo que eu era músico, eu trabalhei com pintura automotiva, com restauração de carro. Eu oficina de pintura com meus tios, assim, por muitos anos mesmo. E lá eu aprendi todas as técnicas de pintura automotiva. Eu entendo muito dessa parte de pintura automotiva, ferramenta, oficina. Aí eu levei essa expertise que eu adquiri enquanto eu era músico, porque eu era músico e pintor automotivo ao mesmo tempo, e eu trouxe isso para o uso urbano, essa experiência que, que tem que ter com solda, com ferramenta. Então é legal que a gente pensa no animal, aí depois desse animal a gente monta a estrutura,
e o artista ele acaba ficando sem ter essa responsabilidade de fazer uma estrutura do que ele idealizou, vamos falar da Rita, um beija-flor de 4 metros. O JC idealizou um lagarto de chinela com 3 metros e meio. A gente põe isso no papel e aí, usando da oficina, de todos os recursos que a gente tem, a gente faz junto isso aí, ele vai botando a mão na massa. O JC já é de outros carnavais, né? Ele já participou de a maioria das esculturas que eu fiz, ele tá lá dando braço esquerdo e direito. E agora criou asa, né? Agora ele tá fazendo o dele. Agora ele Agora não. esquece. Agora esquece. Agora ele idealiza o bicho que Agora ele quer acabou. fazer e a gente faz junto, como foi com os outros artistas dessa última edição do Zoo, que a gente fazia um projeto junto, chegávamos juntos num desenho estrutural, e aí depois eles iam sozinhos, mas dentro desse processo, como foi com o JC, que nem eu falei, eu só sou a mão que está soldando, eu estou soldando exatamente onde ele quer, exatamente da maneira que a gente combinou junto que seria a estrutura. E é bem legal esse processo, porque eu acabo tendo muita influência do lado artístico de todo mundo, porque eu não estou fazendo para mim essa estrutura, estou fazendo para o Jota, para o Berg, para o Subit, para todos os outros artistas que participaram dos Urbanos. E é bem legal esse processo. Beleza. Vou passar a bola um pouquinho pro Jota, depois a gente volta nesse novo esqueminha de processo criativo e de desenvolvimento da escultura do Zu, que daí você tem ligação direta com isso aí, né? Passar pro Jota agora, que o Jota começou aí a trampar com a Mosaic desde o dia 1 da Mosaic, vamos dizer assim, e participou por tudo que a gente fez. Até desde quando a Mosaic ainda não existia, mas, né, trabalhava em outras agências, o Jota já tinha trampado com a gente. E ele participou também aí da criação da primeira edição da Catarina lá atrás e das outras esculturas com o Fábio. E aí eu queria primeiro, Jota, falar aí dessa trajetória. Como é que foi passar, começando como um carregador em evento e tal, e aí foi aprendendo coisa de escultura, passou a ser produtor, e aí agora está fazendo sua própria escultura. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Meu, pra mim, eu confesso pra você que tipo, foi algo muito louco, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, tu imagina só. Neguitinho lá de quebrada, cantoneira lá fazendo várias outras funções, estava nem pensando em evento em nada. Quando penso que não, ô, tá o trampo ali, bora lá, bora lá. Chegou lá, o que era pra ser? Carregador, faz um, faz outro, conhece A, conhece B, e nananã, faz o network daqui, conhece fulano, quando penso que não, conhecia Sul. E que eu gostei de você, e seu trabalho é legal, e você não é carregador, e você vai ser produtor. Aí você olha assim e fala, hã? Como é que é? Aí, assim, o mais assim, interessante disso, mano, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto, algumas vezes, tem pessoas que, tipo, acreditam mais em nós mesmos do que nós, tá ligado, próprio. Uhum. Então, tipo, meu, sabe quando você vê coisas que você nunca, tipo assim, nunca imaginou? Eu, quando eu vi o processo lá da Catarina sendo feito, aí você para e olha assim, você fala, meu, olha o tamanho disso. Aí depois você participa de outra obra. Vou falar, olha isso aqui. Quando pensa que não, chegou o tal do convite que não estava nem Jota, agora você vai ser um artista. Mas como assim, artista? Não, mas eu já canto, já. Não, mas deixa isso aí que é. Não, mas eu costuro, porque eu não falei, mas enfim, eu costuro, mas a gente já chega já. Agora você vai ser artista do Zoo. Agora você vai fazer um largato de chinelo. É mesmo? Mas... Meu, pra mim foi algo, tipo assim, imensurável, sabe? Tipo, meu, eu aprendo muito com o Fábio, com o Sul, e, tipo, até mesmo o processo lá com, tipo assim, ferramenta. Meu, teve algumas delas eu já conhecia, outras não. Então, assim, pra mim foi algo, nossa, bacana de verdade, meu. Nós vamos pra cima, né? Você sabe. Missão dada é missão cumprida. É isso Entendeu? aí. Tipo, tô feliz pra caramba.
E vamos falar um pouquinho então dos materiais que você usou, que tem muito a Tá bom. ver com todos os seus trampos aí. Me Meu, fala um pouquinho da pele do lagarto, do ovo, como é que isso desenrolou? vamos lá. Vamos começar pelo começo. A hora que o Fabinho chegou e me mostrou, falou, Jota, o lagarto tá pronto. Eu só vi só os palitinhos, soldado. Eu falei, mas que conversa que é essa? Tá na tua mão. Meu, sabe quando você para assim, você sai assim de você, você olha a situação e você fala, pra onde? Juntou todo mundo de novo, falou, ó, vamos correr por aqui, por aqui. Aí, Uhum. por ele ser uma estrutura que era tipo palitinhos, eu falei, ele tem que ter um corpo. Ah, foi nessa daí que eu já trabalhei com espuma, fita crepe, dei aquele talento lá para ele, para ser o tal do tipo, o enchimento, o volume do corpo, a pele. Eu não falei, mas eu costuro. Como eu falei, eu tenho, eu tenho assim uma marca. E aí, assim, por esse processo todo, eu também trabalho fazendo peça de roupa por encomenda. Então, assim, sobra muito jeans. E eu já estava guardando já de um tempo. E, assim, por incrível que pareça, parecia que já era já para isso. E, tipo, o jeans, ele é um tecido que, se você, assim, for ver bem, ele é do dia a dia, sabe? Ele tá em... Meu, sempre tem alguém, todo dia, usando jeans. E às vezes é Com um jeans que ele certeza. já tá. Sim, e às vezes é um jeans, mano, que ele já tá ali, ó, velhão, velhão. E você não tem o que fazer. Nessa daí que eu já retalho daqui, retalho daqui, retalho dali. Foi da onde surgiu a ideia, vamos fazer a pele dele. Meio que no esquema assim, patchwork. Retalho daqui, costura, mexe no ponto, cria isso, cria aquilo e deu aquele resultado lá que foi feito que assim, vou deixar a parte falando, eu achei bem bacana. De verdade mesmo. E aí a ideia foi essa daí. E Processo eles dele. seguram ovo, né? E eu sei que Isso, tem boa. bastante história para falar do ovo também. Eu queria que É, você falasse um pouquinho disso aí. vamos lá. O ovo. O ovo para ele é praticamente é uma das, como eu posso dizer, é um dos pratos principais dele. É um dos pratos principais, mano, que ele mais gosta. Para mim no caso assim, mano, simboliza o corre, simboliza o pão de cada dia, simboliza a vida. Uhum. E ali eu quis, no caso, assim, retratar algo dessa forma. E aí, e aí, no caso, assim, foi daí que surgiu a ideia de colocar várias fotos de várias pessoas do meu convívio, simbolizando a família, tá ligado? Ou seja, então, no caso do lagarto, ele tá segurando esse ovo, porque representa o corre, o pão de cada dia e a família, que também foi algo chave. Da hora. É, na verdade não é nem nesse, é desde dos 3, a Mosaic, né, mudou um pouquinho a concepção de como a gente ia fazer com que o acesso do artista, dos mais diferentes tipos de artista, fosse democrático para a escultura. Não é todo mundo que tem, quase ninguém tem, na verdade, experiência em esculturas gigantes feitas de material reciclado. E tem artistas fantásticos aí das mais diversas vertentes de tudo que é tipo de arte. E desde dos Urban 3 e agora no Circulação, as obras estão sendo feitas. O artista faz alguma ideia inicial, pode ser um desenho, pode ser um croquis, pode ser uma maquete. E aí nós pela Mosaic, a gente tenta levantar essa estrutura o mais fiel possível, o esqueleto, né? Mais fiel possível para que o artista possa fazer algo em cima de uma estrutura que seja segura, né? E aí a gente expandiu não só para escultores, mas para pintor, grafiteiro, o Jota, que é tudo isso, cantor e costureiro.
e tudo mais. E a gente ainda até fez um laboratório com a Su, que não tem um trabalho artístico aí, né? Mas ela gosta de gosta de brincar com artesanias da vida, mas ela. E foi um grande sucesso, porque a gente expandiu muito o universo do que a gente podia fazer e não ficar restrito apenas a escultores. E o coordenador artístico disso tudo é o Fábio. Aí eu queria que o Fábio falasse um pouquinho de como que é, agora um pouquinho mais aprofundado do que a gente tinha falado antes, como que é esse processo de trabalhar com um artista e o quanto isso pode enriquecer a obra trabalhando junto com outra pessoa. Esse processo que a gente adotou com relação aos urbanos foi bem legal, porque, como você disse, a gente, pelo porte dos urbanos, dos tamanhos das esculturas que são, se a gente for querer chamar os artistas e que eles entreguem a obra, tal monta para lá, chega a obra, tem que ser uma pessoa que tenha uma estrutura de escadaria, de solda, de espaço, principalmente. Ele exige muito espaço e muita a própria produção mesmo da coisa. Os carros são, algumas esculturas são com o tamanho do carro alegórico, então assim, Sim. a gente tem literalmente um barracão para fazer isso. Então, o processo que foi feito, o artista escolhido com a equipe da Mosaic, com o Roberto, que é o curador, define esse animal que vai ser feito, como o Jota falou do animal do Teiu, que ele tem todo um conceito do porquê que ele está com o ovo, todos esses conceitos, é uma conversa do artista com a curadoria, e aí depois eu entro nessa conversa que é a gente definir o formato desse animal, que materiais que ele pretende usar, porque o material ele impacta diretamente no tipo de estrutura que vai ser feita. Se o artista resolve trabalhar como o JC trabalhou com sobra de colchão e tecido, é um peso. O Súbito trabalhou com um caco de cerâmica, de piso, com rejunte, com argamassa, é outro peso. Então, a gente tem que ter essa conversa artista por artista, para saber e entender o material que ele vai usar, que animal que vai ser, como ele vai estar, como ele vai interagir, e a partir daí a gente define literalmente um desenho da estrutura, de como ela vai ser, como a gente vai deixar, até o ponto que a gente escolhe os materiais de acordo com essa. A gente faz muito em ferro velho, compra uma carga de sobra de vergalhão, e aí desse vergalhão usa, de repente, tal animal que eu estou conversando com outro artista, vai para outros materiais, a gente vai fazendo o estoque de ferro velho lá para já ir montando. Uhum. E o artista participa diretamente da solda, da montagem do animal, a gente deixa totalmente aberto para ele estar lá no barracão com a gente, como a Joca ficou, os outros artistas também foram. Participar de diversas maneiras, desde entender como é feito o corte, como é feita a estrutura, a solda, por que tem que estar daquele jeito, até para ele começar, passando por esse processo, entendendo, começar a poder expandir o próprio leque dele. Às vezes um artista que trabalhava com material, ele passa a gostar, a entender outro material, por exemplo, do Berg, que escolheu trabalhar com calota, a gente participou, a gente ficou bem junto lá nesse processo, e ficou demais o trabalho dele. E foi mesmo diz, o primeiro trabalho que ele fez com a calota. Então, toda essa parte de descobrir o material, a gente vai fazendo com as ferramentas, vai aprendendo dentro de uma margem de segurança, né, para não se expor nenhum risco, mas o artista lá põe a mão na massa, encerra, em todos os materiais de uma serralheria que só para montar essa estrutura. Aí chega um ponto que eu abandono ele, aí ele fica com a estrutura montada, com os materiais que ele fez. A gente está sempre junto, não só eu, como a equipe toda da produção, o tempo todo tá trabalhando, todo mundo ajuda todo mundo no processo urbano. Uhum. Todo mundo, em algum momento, ajudou a carregar a escultura de um lado para o outro.
tem mão de todo mundo nas esculturas, mas é legal que nesse processo, pelo menos a gente se esforçou ao máximo. Eu acho que a gente conseguiu que cada artista me desse o que ele pensa do bicho que ele está fazendo, e eu me esforcei para não botar muito na minha mão do Fábio, fazer exatamente da maneira que ele quer aquela estrutura. E aí daí ele seguiu em diante com o conceito, com tudo que ele já vinha desenvolvendo antes, mas sem ter que se preocupar com essa parte estrutural. E dessa maneira, como falou da experiência, é legal que o Zurbano ele começa isso abre muito o leque, como a própria Sueli, ela fala que ela foi a experiência, o Jota, que nunca tinha feito uma estrutura também, todo mundo foi muito bem sucedido nas ideias pelo suporte que tiveram os artistas, não só meu, mas da curadoria, da produção, Verdade. de todo mundo. Então é legal que dessa maneira a gente consegue pensar o Zu não só, claro, artistas, mas por que não também numa edição do Zu temos um rapper e um dono de marca de roupa, a Sueli, que é CEO do domínio da Mosaic. A gente consegue colocar várias pessoas que não necessariamente sejam artistas, mas que gostem de arte fazendo arte. Pensando nisso, essa ideia pode passar para um grupo de terceira idade, crianças. Bacana. Na edição Circulação, nós temos uma obra coletiva, inclusive, que é de uma organização de pessoas de São Sebastião que não são artistas. E esse tipo de estrutura possibilita essa coisa. Desculpa te cortar, é que eu só queria adicionar isso aí. Não, e é isso que é legal, porque o Zu consegue agora, com a ideia de conscientizar para o material, conscientizar para que vários materiais de descarte eles podem, sim, não só devem ser reciclados de uma maneira comercial, como já são, mas por que não também de uma maneira artística, e fazendo coisas bem legais, bem grandiosas, que além de ficarem bonitas, enquanto uma escultura, elas apontam sempre para algum problema, para algum calinho da sociedade aí com relação ao meio ambiente. E agora a gente consegue, com esse formato, como a gente falou, lá a de São Sebastião, que era um grupos de outras classes que, se não fosse nesse formato, a gente não conseguiria fazer desse porte, desse tamanho. Sim. O primeiro teste desse formato, acho que começou numa outra edição do Zu, que foi o Canudice, né? Que chegou com a estrutura pronta e você coordenou toda a confecção e aplicação dos canudos, mas a gente teve até criançada de escola e todo mundo participou ali de alguma maneira, né? E aí, a partir disso, a gente teve ela ainda virou a escultura a base para a estrutura uma outra escultura que o Súbito fez, numa outra edição do Zurbano, e foi quando a gente viu que dava certo a fórmula. Diga. Desculpa, é que o Canudice é legal. Tem até o vídeo, foram umas 50 crianças. E esse formato de englobar outras pessoas junto com o processo, a gente consegue fazer coisas que sozinho não daria para fazer. O Canudice ele só não seria montado em um dia se não fosse todo o pessoal. Jamais. As 50 crianças das escolas que foram lá ajudar, que foram mais de 212 mil canudos. Se não tem um envolvimento grande de outras pessoas também, jamais seria feito o Canudice. E nesse formato dá para fazer coisa muito grande. Sim. Eu posso até passar aqui o vídeo do Canudice pro pessoal ver, e aí, assim que passar, a gente volta. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so
nothing can break me. E esse aí foi o vídeo do Cano Disse, onde começou essa concepção nova aí. E eu queria perguntar pro Jota, é, porque ele é uma das pessoas que participou aí desse piloto de trabalhar de desenvolver a ideia de uma escultura, e aí ele recebe uma base e segue daí. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, se você curtiu, se é um pouco assustador, ou se a base ajuda ou atrapalha. Vamos lá, falar disso um pouco. Como que foi, se a base saiu do jeito que você esperava, saiu melhor, pior, como que é esse processo de trabalhar com alguém que faz a estrutura previamente, você depois seguir arrebentando em cima. Pô, como eu falei, tá ligado? Tipo, vivia, né? Tipo assim, outro mundo, tá ligado? E, tipo, quando eu recebi esse convite, eu confesso pra você assim, meu, tudo que é novo a gente fica, porra, mas será que vai? Aí quando o Fábio mostrou pra mim a base, aí que eu já tomei mais um choque ainda, eu falei, tá, e agora? Ah, vou deixar a parte. Eu gosto de coisas que me, como eu posso dizer, desafiam, sabe? Então, tipo assim, pra mim, meu, foi um, como eu posso dizer, um processo que eu fiquei bastante feliz com o resultado final, sabe? Sim. Porque, assim, pra mim, assim, foi algo novo, mano, que eu nunca tinha feito. Pô, uma estrutura de 3,30 m, envolvendo ferro, colchão, espuma, jeans, agulha e várias agulhadas e furo o dedo e bora pra cima e, meu, foi um processo que, assim, eu fazeria tudo de novo. Eu fazeria tudo de novo. Eu gostei de verdade. Nossa, mano, eu fiquei muito feliz. Foi de verdade mesmo. Tipo, real. Eu acho que o importante de democratizar esse acesso, tipo, para um artista como o Jota poder fazer uma escultura, é o cerne, né, dos urbanos, porque senão a gente fica restrito a quem tem muita estrutura. E tem muito artista fantástico que não tem estrutura. Não uma estrutura gigante de um barracão, né? Como o Fabinho falou. E aí, todo tipo de artista pode participar de alguma maneira. Eu vou passar aí o videozinho do Jota, da primeira participação dele dos Urbano. Vocês verem onde é que ele começou e onde é que ele tá agora. Vamos lá. Meu nome é JC, dentro dessa cultura urbana, envolvendo hip hop, moda e costura. Tenho também uma marca que se chama São Paulo Hustler e logo logo ela tá na rua. Eu tive a honra de poder participar também do primeiro Zu e tive a oportunidade de conhecer a Su e o Fabinho. E a Su, ela falava, Jota, você não é carregador, você é produtor. E daí começou a parceria mais com a Mosaic. O primeiro Zu ele foi o boom, só que assim, depois do primeiro Zu, participei de produção, de evento, não só da parte que só monta e desmonta, toda a parte de produção, toda a parte que gerencia também, assim, pessoas que tomam conta, direciona, de eventos culturais. Conheci também galerias, curadores, tive a honra assim de participar de curadorias, de evento que envolvem também sustentabilidade, entendeu? Então assim, quando eu paro, eu olho, eu falo, meu, olha lá JC, como que era e olha aqui, onde você tá. De carregador até produtor. É o que eu estou assim vivendo, é o que eu estou caminhando. E tá aí o Jota, na outra edição dos Urbano, na edição de 2019, que conta a historinha dele um pouco de como saiu de carregador para produtor. E o legal, no final do vídeo, ele tá entrando onde a gente tava fazendo a primeira edição da Catarina. É a Catarina que tá sendo soldada no fundo, e aí a gente amarra tudo aí, a nossa conversa desde o começo. Eu queria falar Sempre pra foi gente... produtor, você não sabia.
Só É, não sabia. Artista ele já sabia que era. Só não sabia que ele era artista de tantas artes diferentes, né, Jota? Mas sempre foi. E aí, eu queria, para encerrar rapidinho, falar um pouquinho dos materiais, porque independente de quem participa dos Urbano, o Fábio que participa desde o primeiro e o Jota que está fazendo né, a primeira obra dele que tá rolando agora como escultor, mas independente da experiência que a pessoa tenha, ninguém está preparado para participar dos Urbano, porque ninguém tem experiência específica no material que vai ser usado. E o material dos Urbano, tirando a estrutura de segurança de ferro que, né, a gente não pode brincar com segurança e estrutura das esculturas. Lógico que a gente vai tentar reaproveitar o máximo possível, mas algumas coisas, por questão de segurança, para ela ficar em pé, elas às vezes não são 100% reciclados dentro da estrutura, mas todo o resto é. E assim, ninguém tem experiência em esculturas gigantes com calota, esculturas gigantes com jeans. E isso assusta todo mundo que participa de alguma forma dos Urbano. Aí eu queria que o Fabinho falasse um pouco da experiência da Catarina, como que foi usar as gaiolas, e se quiser puxar para alguma outra escultura que você tenha feito para o Zoom em outra edição, fica à vontade. Eu participei de todos os urbanos, né? E a gente sempre conversa entre nós, assim, o que eu aprendi mesmo, que eu posso dizer, assim, que eu aprendi isso, eu posso passar para todo mundo, é que eu sempre me ferro em todas. Não tem essa eu já fiz 3, 4, 5, 6, 10 esculturas, agora tá fácil. Os urbanos a gente brinca lá, o Jota vai lembrar disso, Barracão. Nos urbanos não existe, é só fazer alguma coisa. não, não tem. É só cobrir o bichinho de 4 metros. Então a gente, enquanto está no papel, a gente escolhe o animal, o tamanho, o material, por mais que a gente faça cálculos, você só vai saber quantas calotas precisam para encher uma capivara de 3,5 metros quando começar. Então, assim, aí aparece. A gente vai descobrindo o material também. Assim, ninguém é especialista em calota velha, a gente vai se especializando, mas num primeiro momento, da Catarina, eu queria fazer ela com as asas abertas, aquela posição que ela assim, mas o maior problema era fazer isso em 3 partes. Quando eu imaginei a Catarina, eu falei, nossa, eu quero 5 metros de altura, eu pensei em 7 metros, para ser um negócio grande mesmo, assim. Legal, nossa, eu tinha feito todo o desenho no papel, e vai ser assim. Eu só não sabia que a maior carga que você consegue andar num transporte normal é 2,5 metros, que é a largura do baú do caminhão, e X metros de altura. Então eu tive que desenvolver uma maneira de picar a Catarina em 5 partes, ela ir desmontada e no local comum que a gente montar ela. Então, assim, até a hora que eu comecei a escultura, e esse foi o maior problema dela, da Catarina especificamente, a tartaruga, quando eu fui fazer a tartaruga, legal, vai ser uma tartaruga de um Fusca. Tá, eu tenho experiência com carro, de pintura, certo, mas eu nunca tinha picado um carro inteiro como foi picado a tartaruga. Então, assim, vai aparecer desafios com o próprio material que você só vai descobrir quando começar a fazer esse laboratório com o material. E é Sim. assim, em urbano, e o legal é que, como o processo dos urbanos nunca é de poucos dias, são muitos dias que, pelo menos comigo é assim, eu começo com o material e vai evoluindo a expertise com o material conforme vai passando, porque tem muita coisa que a gente planeja do jeito, vai lá, não dá, e tenta arrumar uma solução, e tenho certeza que com todo mundo foi assim, entre o que a gente planeja no papel e na prática, a gente tem que dar umas reboladas lá para conseguir resolver os problemas que só vão aparecer na hora, não tem planejamento que consiga prever quantas calotas vão vir inteiras, quantas vão vir podres e, enfim, outros problemas que vão aparecer. Mas é legal, assim, esse desafio, essa coisa de aprendendo com o material, mas nos urbanos, assim, todo mundo tem surpresa com o material. É legal esse aprendizado que entre os artistas, aí por isso que eu falo que tem mão de todo mundo nos urbanos, porque quando aparece um problema, a gente vai lá, todo mundo
ter alguma ideia, alguma experiência assim, trocam-se as experiências e muitas vezes um problema que eu estou tendo com escultura minha, nem sou eu que resolve, é outro artista que está do lado trabalhando no bar. Então, a gente conversa muito, participa muito um do outro. E é esse processo que, na minha opinião, é legal, essa interação, essa troca com todos os artistas. E além da surpresa de trabalhar com um material que ninguém tem preparo, não tem grandes preparos, né, para trabalhar com algum tipo de material específico, a gente também não controla o quanto a gente vai ter daquele material disponível, e muitas obras acabam vindo outros materiais durante a concepção, porque a gente identifica um lixo novo que a gente consegue interceptar, ou a gente descobre que vai sobrar um pouco e aí usa em outra estrutura. Então, assim, nunca dá para planejar 100%. Uhum. Agora eu vou passar a bola um pouquinho pro Jota, que eu quero que ele fale como que foi trabalhar com colchão e com jeans. Que essa aí é nova nos urbanos, 2 materiais que não tinham sido usados ainda. Para mim foi algo bem bacana, porque assim, sabe quando você olha assim, só para, no caso, estrutura da sua obra, aí você olha e você fala, mano, é isso? É. Então, assim, o Lagarto, ele foi uma obra que ele só não... De fora, eu tive que comprar fita crepe e tive que usar linha de costura, mas só que fora isso aí, o restante, assim, dos materiais foram todos verdadeiramente recicláveis. A estrutura mesmo, ela foi sobra de alguma outra obra que foi feita. Aí o Fábio, simplesmente pelo croquis lá do desenho lá que eu já tinha feito, ele já pegou, teve ali uma ideia, deixou ela pronta, aí assim, nesse processo, eu fiquei naquelas pensando, eu falei, tá, o que eu vou usar para fazer o enchimento? Nossa, falou, Jota, tem um colchão ali que vai dar bom, vai dar certinho. O material que de fato iria ser o quê? Lixo, descartável, não. Pra Sim. gente já é um material perfeito, vamos assim, né? Se dizer. E colchão daqui, corta dali, mede daqui, só que assim, o interessante, Mo, foi que, eu costuro. Então, assim, tipo, a gente tem umas noção com medida de tamanhos o quê? Medianos. 1,70, 1,80, 2, 1,5, banana. Com uma obra que tem 3,5 metros, para você tirar a medida, para você cortar estrutura, para você fazer isso, tudo muda, sabe? Sim. Sabe? O processo, ele é totalmente diferente do que você está, tipo assim, do que você está acostumado no seu dia a dia a fazer. E como eu falei, tipo, sabe como você olha assim, ó, o resultado final e você fala, ficou top, ficou lindo, ficou, tipo, bacana, ficou... Se fosse para me dar uma nota, não é porque a obra ela é minha, mas, assim, de 0 a 10, para mim ia ser uns 9,8. Sério, que ficou... eu agradeço muito ao Fábio, porque, ele sempre dá várias forças, várias dicas. O pingente mesmo lá da corrente, eu não sei se você tem aí o vídeo ainda, mas só que mostra ele lá na máquina, lá de laser, mão lá cortando. Foi um processo bem bacana, tá ligado? Então, tipo assim, é que nem ele mesmo falou, todo mundo participa. Tem um outro brother nosso também, que ele é nosso braço direito também, esquerdo, o Alexandre. Ele também é outro que, ele também me deu uma força. Até a sua entrou nas agulhadas lá. Então, assim, foi algo assim bem bacana e bem, o ovo ele é feito de... Pode não parecer, mas ali tem papel papel, foto e papel Tem muito e papel. plástico filme. Então assim, foi algo que, sabe quando você olha, você fala, que nem o do jeans mesmo, que nem eu falei, foi algo que não tinha um certo, assim, como eu posso te dizer, destino. O convite veio. Imaginei, eu falei, dá para trabalhar com isso, envolvendo isso, e dá para fazer aquilo.
Então, assim, foi algo que, assim, não, como eu te falei, ficou surreal. Tipo, eu gostei de verdade mesmo. Pra mim, assim, mano, foi uma das experiências mais bacanas, mano, que eu já vivi e que eu já passei. Espero que tenha outras como essa. Vai Um ter mais um desafio monte aí. bom. Ixi, esquece. Então é isso, gente. A live fecha logo. A gente falou bastante já. Então eu vou me despedindo por aqui. Obrigado pela participação de vocês. Pessoal Eu que que agradeço. quiser seguir o Zu Urbano Oficial no YouTube, Facebook e Instagram, site zurbano.com.br para seguir essa e todas as outras edições. Agradecer a participação do Fábio, que está aí desde o primeiro Zu, e a participação do Jota. Valeu, pessoal. Até mais. Ótima noite. Abraço.